Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de ciências e vocês vão abrir o livro de vocês na página 224. A gente vai dar continuidade para falar sobre as cadeias alimentares, tá certo? Lá em cima na página 224, a gente vai ver uma série de imagens, né, que vai representar aí uma cadeia alimentar para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre cada uma. Então a gente vai ter o produtor, que é o capim. A gente vai ter o consumidor primário, que ele vai se alimentar sempre de um produtor. Ele vai ter o secundário, que aqui no caso vai ser o leão, né? Ele vai ser o secundário porque ele se alimenta do consumidor primário, que no caso é o pré-A, certo? E a gente vai ter os decompositores em seguida. A gente vai ver também um pouquinho sobre os animais onívoros. O que são eles, né? Eles são animais que podem variar a sua alimentação, assim como nós, seres humanos. A gente se alimenta tanto de plantas como de carnes, então isso a gente acaba ocupando uma maior quantidade de posições em uma cadeia alimentar, né? Porque a gente não tá só no de plantas, não tá só no de outros animais, a gente acaba ocupando então mais de um espaço. Então são os seres onívoros, são aqueles que se alimentam tanto de plantas como de outros animais, certo? Já aqui na página 225, eu quero que vocês observem aí a página 225, eu vou tentar deixar aqui a imagem para vocês verem. Lá embaixo, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a cadeia alimentar. A gente tem que entender que a cadeia alimentar ela envolve uma transferência de energia e de nutrientes, tá certo? Então, a gente vai ter aí o sol, lá embaixo, na figura de baixo, a gente vai ter o sol, que é a fonte primária de energia na cadeia alimentar, né? O capim, ele vai utilizar a energia da luz solar para produzir o alimento, ele é o produtor, ele produz o seu próprio alimento. E aí, ao se alimentar do capim, o pré-A, ele obtém a energia presente dessa planta. E ao se alimentar do pré-A, a sussuarana, ela obtém a parte de energia presente dele. Então, há sempre essa transferência de energia e de nutrientes de uma para outra. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre cadeia alimentar e um pouquinho mais sobre teia alimentar também, tá bom? Além de um ser vivo poder ocupar diferentes posições de uma cadeia alimentar, assim como seres onívoros, ele pode fazer parte de mais de uma cadeia alimentar. Essas cadeias elas podem ser interligadas e dessa forma elas vão formar teias alimentares, tá bom? Na página 226, observem aí a página 226 do livro de vocês. A gente vai ter aí uma teia alimentar, que é quando há várias cadeias interligadas, tá bom? A gente tem aqui a sussuarana e várias setas indicando ela. As setas elas vão indicar as cadeias, tá bom? Vocês vão identificar no caderno de vocês 3 cadeias alimentares. Então vamos lá. Eu vou citar uma aqui para vocês, tá bom? A gente pode citar aqui o capim, aí o pré-A, a sussuarana e os seres vivos decompositores. Vou citar mais uma aqui, que pode ser o capim, o gafanhoto, que se alimenta do capim, os seres vivos decompositores, que se alimentam do gafanhoto quando ele morre. É uma cadeia mais curta, mas também pode ser assim, tá certo? Então, eu citei 2 aqui para vocês, mas tem várias opções aqui que vocês vão conseguir tirar, tá bom? Dei só de exemplo. Então, uma teia alimentar, ela vai ser quando várias cadeias alimentares, elas se interligam, tá bom? Vocês vão fazer a atividade da página da página 224 até a página 228. E aí a gente vai ver um pouquinho também sobre o desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares, que elas estão relacionadas às relações ecológicas entre os seres vivos, ok? Então, vamos lá ver um pouquinho aí na página 230, tá bom? Eu vou falar algumas partes importantes, mas vocês vão fazer essa leitura com calma, tá bom? Então, vamos lá aqui, ó.
o que seria uma sociedade, né? A gente sabe que as relações alimentares, elas acabam produzindo interação maior entre os animais. Então, numa sociedade, são seres vivos de uma mesma espécie que trabalham de maneira cooperativa para o benefício de todos. Assim como, por exemplo, uma colmeia, né? Onde as abelhas, elas vão lá se ajudar para um bem maior. E, por exemplo, também as formigas, são espécies de sociedade também. Já a gente vai ter também a competição. A competição, ela pode ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou não. Os seres envolvidos, eles podem competir por alimento, por abrigo, por território. E eles, às vezes, também podem acabar em ferir, né, o outro animal ou até mesmo a morte. Então, ele acaba resultando num prejuízo para um dos lados, tá bom? Então, são pontos principais, mas vocês vão ler com calma esse texto, tá bom? Na página 230, para vocês entenderem bem sobre as relações ecológicas, tá bom? A gente também vai ter a predação. O que é a predação? Ela ocorre quando os indivíduos de espécies diferentes, um deles vai ser chamado de predador e um deles vai ser chamado de presa, tá bom? Como, por exemplo, o leão e um cavalo, né? Que o leão, ele pode estar sendo predador e a presa o cavalo, tá certo? A gente também vai ter o parasitismo, que ele ocorre também em indivíduos de espécies diferentes, tá bom? Nesse tipo de relação, o indivíduo chamado parasita, ele é beneficiado e obtém energia e nutrientes do outro ser vivo envolvido, que vai ser prejudicado. Como, por exemplo, muito simples, um cachorro, que a gente tem esses cachorros, né, de rua, eles têm carrapatos, pulgas, então os parasitas, eles vão se alimentar do sangue desse animal e esse animal, ele vai ser prejudicado, tá bom? E a gente tem também o inclinismo. O inclinismo, o indivíduo, ele vive sobre o outro ser vivo ou dentro dele, tá bom? Ele é um tipo de relação que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles é beneficiado sem causar prejuízos no outro ser vivo. Então, nesse caso aqui, ele não vai causar prejuízos, é diferente do parasitismo, tá bom? Então, é isso. Vocês vão fazer também a atividade da página 232, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, podem falar comigo. E até a próxima aula. Tchau!